Bom dia, feliz dia. Hoje, quarta-feira, 26 de outubro. Vamos mais um estudo da lição. Hoje o título da lição é Filha de Jairo. Bom, a lição, a gente viu aí que as ressurreições que nós já vimos anteriormente aí, a morte de ressurreição de Jesus, não se limitaram a um grupo étnico ou uma classe social específica. Nós vimos o caso de Moisés, talvez tenha sido o maior líder humano do povo de Deus de todos os tempos. Isso aí você pode ver lá em Deuteronômio 34, verso 10 a 12. Por outro lado, nós vimos aí a pobre viúva fenícia, nem mesmo era israelita. Você pode ver lá em 1 Reis 17, 9. Vimos também a sunamita, ela era rica, era preeminente em sua comunidade. Nós vimos lá em 2 Reis 4, verso 8. Vimos também a viúva de Naim, que teve apenas um filho e provavelmente ela dependia desse único filho. Está em Lucas 7,12. E Jairo era um dos chefes da sinagoga, provavelmente lá em Cafarnaum. Está lá relatado em Marcos 5, verso 22. Então, independente aí da origem cultural ou posição social, todos foram abençoados pelo poder vivificante de Deus. Ou seja, não houve nenhuma discriminação, nenhuma separação por uma pessoa ter um poder ou ser mais rica, não. Jesus trata todos iguais. E aí abençoou todos, né, que nós relatamos aqui. Bom, hoje nós vamos mergulhar um pouquinho na história da filha de Jairo. E aí você pode ver lá em Marcos 5, 21 a 24 e 35 a 43. Bom, ao vermos esse relato da filha de Jairo, o que aprendemos sobre a sua morte com as palavras de Cristo? Cristo proferiu lá em Marcos 5,39, a criança não está morta, mas dorme. Bom, a filha de Jairo, ela tinha apenas 12 anos, estava doente em casa, à beira da morte. Então ele, Jairo, foi a Jesus, implorou que o Senhor fosse à sua casa e impusesse as mãos sobre ela. Mas antes que chegasse lá, alguém trouxe a notícia que a sua filha havia morrido. Por que você e falou com ele, por que você ainda incomoda o mestre? Jesus disse ao pai, não tenha medo, apenas creia, tenha confiança. Isso está relatado em Marcos 5, 35 e 36. Então tudo que o pai podia fazer naquele momento é realmente confiar em Deus. Ao chegar na casa, Jesus disse aos que ali se reuniam, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E aí, está relatado em Marcos 5,39, e aí eles começaram a rir, ridicularizando. Por quê? Primeiro ponto, que eles sabiam que ela estava morta, e o segundo, não entenderam o significado das palavras de Jesus. A metáfora confortadora que Jesus disse ali, em que o sono significava a morte, parece ter sido uma maneira predileta de Cristo para se referir à experiência. Isso está relatado em Marcos 9, 24, Lucas 8, 24. Você também pode ver João 11, de 11 a 15. A morte é um sono, mas é um sono profundo, no qual unicamente o grande doador da vida pode nos despertar, pois somente Ele tem a chave da morte. Só Ele pode nos despertar, só Ele, o doador da vida, pode nos dar a vida novamente. Está relatado em Apocalipse 1, 18, você também pode ver João 3, 16, Romanos 6, 23. Bom, após a ressurreição, aqueles que viram, a menina ficaram admirados, adiante do milagre que Jesus tinha feito aí. Está em Marcos 5, 42. Então a morte é definitiva, absoluta e aparentemente irreversível. Só quem tem a chave da morte é Cristo Jesus, o doador da vida, como nós estamos estudando.
Ter visto algo assim certamente deve ter sido uma experiência incrível e transformadora para todos que assistiram isso. Com certeza deve ter sido. Bom, Jesus falou lá para o pai, né? Quando o pai se aproximou lá e escutou, né? Que a filha já tinha morrido. Jesus disse lá em Marcos 5,36, não tenha medo, apenas creia. O que essas palavras que essas palavras querem dizer, são significantes para mim e para você? Como podemos aprender a acreditar, mesmo em meio a situações de medo, nessas palavras em que Jesus falou? Não tenha medo, apenas cria. Às vezes você está esperando uma bênção aí, né? E Deus pode falar para você, apenas creia, confie. Às vezes você fez uma prova, estudou muito e aportou medo de você, né? Você teve medo. Será que eu fui bem? Será que eu não fui? E aí Deus fala para você, não tenha medo, apenas creia. Então, se você estudou, se você se esforçou, com certeza Deus vai te dar essa bênção também. E várias outras coisas. Às vezes você pode estar passando por um momento muito difícil, ter medo nesse momento difícil que você está passando e a coisa dá certo. Mas aí Jesus fala para você, não tenha medo, apenas creia. Temos que confiar em Deus, colocar toda a nossa fé, toda a nossa crença no nosso Redentor, no nosso Salvador. Porque só Ele sabe da dificuldade que nós estamos passando, né? Só Ele sabe dos nossos medos. Possamos realmente confiar nele, seja nos momentos bons, nos momentos ruins, possamos colocar toda a nossa confiança em Deus. Deus te abençoe, que Deus te dê um ótimo dia, fica na paz de Cristo, é meu desejo e minha oração, amém.